Olá, turma! Eu sou a professora Kate Pereira e vou agora fazer explicações das atividades da nossa disciplina em estudo, História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. A nossa primeira atividade avaliativa é o Fórum de Interação, AV1. Nesse fórum, vocês precisarão ler os textos e assistir os vídeos, onde lá vocês irão observar um aprofundamento sobre a Lei 10.639/03, que estabelece a obrigatoriedade da disciplina História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. A partir desse aprofundamento dessa temática, vocês estarão preparados para argumentar sobre as seguintes questões: a representatividade do negro, o racismo, a identidade afro-brasileira. Vocês irão perceber que é muito importante que exista, tanto nas TVs como nos livros, a representatividade do negro para que possa ser combatido o estereótipo criado ao longo dos séculos sobre a ideia do que é belo, do que é bonito. Porque a partir dessa representatividade vai se poder criar uma identidade afro-brasileira e a partir daí se combater o racismo. Observem que esses temas estão totalmente linkados e com as leituras e os vídeos vocês terão propriedades para falar de uma maneira mais enfática e argumentativa sobre esses tópicos. Lembrando que, para dar o embasamento teórico necessário, vocês irão precisar utilizar uma citação na resposta de vocês que estão disponíveis nos textos de apoio, nos vídeos ou mesmo em outras fontes adquiridas na internet. Lembrando que essa citação ela precisa estar de acordo com as normas da ABNT. Não importa a fonte de origem que vocês irão selecioná-las. O que importa é que essa citação siga as normas da ABNT. Depois que vocês elaborarem o seu comentário, o seu texto argumentativo, explicando sobre esses 3 tópicos que foi citado há pouco, vocês irão agora participar dos comentários de mais 2 colegas, podendo concordar ou discordar do que eles disseram. Então, vocês precisam totalizar um mínimo de 3 participações para que vocês consigam a pontuação adequada para essa avaliação. Lembrando que, quando vocês concordarem ou discordarem, vocês precisam argumentar o porquê. Se alguém, porventura, escrever no comentário, concordo, colega, com o seu comentário, este tipo de comentário será descartado e não será contado como participação. Como acadêmicos que vocês estão em um curso de graduação, vocês precisam desenvolver a argumentação, ok? Então, façam as leituras, assistam os vídeos e se preparem para as discussões. O AV2, vocês vão criar um texto argumentativo. Então, como vocês já leram os textos, já assistiram os vídeos, vocês vão agora falar sobre essa temática que é a obrigatoriedade da disciplina História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. E vocês, para escrever esse texto, vão utilizar os seguintes critérios. Vão fazer a capa, segundo as normas da ABNT, e vão colocar de tema postura docente, o cumprimento da Lei nº 10.639/03. Esse tema, ele vai ter que estar na capa e ele vai ser a primeira coisa que vai estar escrito na folha número 2. Porque antes de vocês começarem o texto de vocês, vocês vão ter que reprisar esse tema, vão repetir ele lá. E esse trabalho, ele tem que totalizar no máximo 3 laudas, incluindo a capa e a referência. Então, fez a capa na primeira folha, na segunda folha vocês vão repetir o tema, postura docente, o cumprimento da lei número 10.639/03 e vão começar a escrever o texto de vocês. Por se tratar de um texto argumentativo, não é necessário introdução, desenvolvimento e conclusão. Vocês vão simplesmente escrever o texto baseado nessa temática. E no final vocês vão colocar referências. Lembrando que essas referências são dos autores citados no texto. Vocês não podem
simplesmente copiar de algum site referências sobre esse tema e colar no trabalho de vocês, que não será aceito. As referências está interligada às citações que vocês farão ao longo do texto de vocês. Então, a referência está conectada à estrutura do texto. E, por favor, respeitem as 3 laudas, que é a quantidade máxima, ok? Lembrando que a data de entrega é até 9/8 e vocês precisam estar atentos para que vocês não percam a oportunidade de postar. Então, não deixem para de última hora, para evitar problemas com a internet, evitar o acúmulo de pessoas tentando fazer a postagem e depois passar do prazo, porque não será aberto novamente essa atividade. E quem não entregar até a data 9/8 não vai conseguir reenviar. AV3, plano de aula. Nesse plano de aula, vocês, a partir dessa lei 10.639/03, vão falar do assunto num plano de aula. Então, vocês vão utilizar esse exercício prático para que vocês consigam sintetizar como é que vocês vão aproveitar o que vocês aprenderam nessa disciplina para colocar em prática na sala de aula. Então, para realizar esse plano, vocês vão seguir os seguintes critérios. Primeiro, não é necessário capa. Por se tratar de um plano de aula, vocês irão fazer um cabeçalho. Nesse cabeçalho, vocês terão o nome da instituição, vocês vão botar bonitinho lá, o nome da instituição completa. Depois vão colocar o nome da disciplina, História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Depois o nome da professora, Kate Pereira, é o nome. E em seguida o nome de vocês, que é o nome do aluno. Feito isso, vocês vão dar o espaçamento e de forma centralizada vão colocar plano de aula. Não precisa colocar título, ok? Só colocar plano de aula. De novo, você dá um espaçamento e aí agora você vem. Conteúdo, 2 pontos. Vocês precisam especificar qual vai ser o conteúdo que vocês irão abordar nessa aula, porque essa lei ela é muito extensa e vocês podem falar sobre várias coisas, como a gente já viu no AV1. Você pode falar sobre a representatividade do negro, pode falar sobre a identidade afro-brasileira, vocês podem falar sobre a temática de racismo, vocês podem falar sobre datas comemorativas, como por exemplo, 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, pode falar também sobre a questão da abolição da escravatura. Então, assim, tem uma série de temas que vocês podem trabalhar com os alunos a partir dessa lei. E por isso vocês vão ter que definir exatamente qual é o tipo de conteúdo que vocês vão abordar. A disciplina. Minha sugestão é que vocês utilizem a disciplina de História, porque é a que está mais ligada com a temática. A série. Vocês podem, como pedagogos, futuros pedagogos, atuar na educação infantil e no ensino fundamental 1. Lembrando que a educação infantil e ensino fundamental 1 é um segmento, não é uma série. A educação infantil compreende as seguintes séries: grupo 2, grupo 3, grupo 4 e grupo 5. E o ensino fundamental 1 corresponde ao 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano e 5º ano. Então, vocês vão precisar determinar qual é a série que está sendo trabalhada, porque o grau de complexidade, de aprofundamento da disciplina vai depender dessa série. Então, é muito importante que não esqueçam de determinar que série estão trabalhando. O próximo passo é vocês escreverem as habilidades que serão trabalhadas nessa aula. Para vocês entenderem que habilidades são essas, vocês vão precisar recorrer à BNCC, porque lá vocês vão buscar essa temática falando sobre essa disciplina e vão ver que tipo de habilidade, através de um código que existe na BNCC, vocês podem utilizar nessa aula. Depois, existe o objetivo geral. Esse objetivo geral é a meta que vocês querem chegar com os alunos de vocês até o final da aula. Então, até o final da aula, esse aluno vai precisar fazer o quê? Ele precisa identificar isso, isso e isso. Então, aí vocês vão determinar
de acordo com o assunto, o conteúdo que vocês escolheram, ok? Lembrando que o objetivo geral, ele sempre inicia com o verbo. E ele não pode ser um tema subjetivo, ajudar o aluno a se tornar um cidadão crítico, enfim, porque isso é uma coisa que vai ser conseguido a longo prazo. Nesse caso, por se tratar de um plano de aula, vocês precisam atingir o objetivo até o final da aula. Então, esse objetivo precisa ser algo palpável. Os objetivos específicos, na verdade, está no singular, mas deveria estar no plural. Por quê? São 3 objetivos mínimos e no máximo 5 objetivos. Esses objetivos são ações que vão ser realizadas a partir do objetivo geral. Então, o objetivo específico, ele está dentro do geral. É como é que você vai conseguir realizar esse objetivo geral. E também os objetivos específicos necessitam ser iniciados com verbos. Recursos. Os recursos são nada mais, nada menos do que os materiais que serão utilizados para realizar a aula de vocês. Então, se vocês vão usar um filme, então vai ser necessário data show, vai ser necessário computador. Então, todos os recursos. Ah, mas a gente vai construir cartazes. Então, vai ter que colocar cartolina, o hidrocor, as figuras, enfim. Qualquer coisa que você for utilizar durante o processo da aula vai ter que estar disponível nos recursos. Metodologia. A metodologia é a parte mais importante do plano de aula, porque é o passo a passo das atividades que vão ser realizadas. Quanto maior o grau de detalhes que vocês colocarem nessa metodologia, melhor ficará seu plano. Então, vamos lá. Vamos imaginar que vocês vão utilizar, a professora vai iniciar com a aula expositiva, vai expor o assunto, aí vai jogar uma situação problema, depois disso ela vai dividir a turma em grupos, para que esses grupos gerem discussões e tragam uma solução. Então, assim, o passo a passo do que a professora vai fazer para conduzir a aula precisa ser descrito. Vocês não podem ser sucintos nessa parte, justamente porque quanto maior o grau de riquezas, quanto maior o grau de detalhes, melhor, ok? Avaliação. A avaliação precisa estar de acordo com a metodologia. Então, se vocês vão realizar uma atividade em grupo, então nessa avaliação vocês vão estar observando a participação dos alunos no grupo, a apresentação que eles vão realizar no final da aula, ou então, se vocês realizaram um questionário na metodologia, uma atividade, consequentemente vai ter que aparecer na avaliação. Realização de um questionário para firmar a aprendizagem dos alunos. Então, a avaliação, ela tem que estar de acordo com a metodologia. Porque se você coloca lá, realização de um questionário, mas na metodologia você não fala nada dos alunos fazerem a atividade, então não está de acordo. O plano de aula ele precisa estar todo conectado. Uma parte tem a ver com a outra. As referências. As referências vocês vão utilizar sites ou livros que você pesquisou, alguma atividade que vai ser incluída no plano. Então, por exemplo, vocês vão utilizar uma música. De onde foi que surgiu essa música? Vocês viram essa música em algum site, em algum livro. Então, aí vocês vão colocar lá na metodologia. Música tal, para que os alunos cantem, façam assim, assim. Ok, então, como vocês citaram na metodologia, então na referência vai ter que ter de onde saiu essa música. De onde foi que vocês encontraram ela? Qual foi a fonte de origem para a pesquisa de vocês para essa aula? Então, vocês vão colocar lá, utilizando, claro, as normas da ABNT. Ah, eu vou utilizar um vídeo, de um trecho de um filme. Então, esse trecho de filme, vocês tiraram da onde? Do YouTube? Vai ter que colocar o link lá, bonitinho, conforme as normas da ABNT. Ok? Então, qualquer coisa, vocês vão fazer uma dinâmica. De onde surgiu essa dinâmica? Então, essa dinâmica, vocês vão colocar o nome na metodologia da dinâmica, vão explicar brevemente sobre qual é o objetivo dessa metodologia, o que é que ela faz, né? Por que você está utilizando ela durante a aula. E como você vê essa metodologia no site, então esse site vai ser necessário ser citado nas referências, ok?
sempre com essa conexão. Anexos. Anexos é o espaço destinado para as atividades que vão ser realizadas. Então, vocês vão incluir um documento mostrando o que foi feito. Por exemplo, vamos dizer que vocês façam um questionário. Então, no anexo, vai ter que ter lá quais foram as perguntas que vocês vão utilizar nesse questionário. Aí, vamos dizer que vocês façam a dinâmica. Então, na metodologia, você vai colocar a dinâmica e vai especificar brevemente o que você vai fazer na dinâmica. Tipo, distribuir bombons entre os alunos para que eles encontrem, enfim, para que eles consigam desatar o bombom só com a mão. Ok. Então, vocês vão ser bem sintéticos. Quando chegar no anexo, você vai especificar exatamente como é essa dinâmica. Aí, a mesma coisa é em relação, por exemplo, a... Vamos dizer que vocês vão fazer uma pintura na sala de aula. Então, no anexo vai ter que estar lá qual é o desenho que vai ser utilizado durante essa aula. Então, esse anexo está relacionado com as atividades que serão feitas, ok? Não é necessário colocar esse plano em uma caixa de texto. Muitas pessoas não sabem utilizar essa caixa de texto do Word e acaba deixando o plano desorganizado. Basta vocês seguirem a ordem dos tópicos que foram solicitados, que vai atender ao objetivo da avaliação. A estrutura, ela tem que estar baseada nas normas da ABNT. Como assim? Bem, existe o espaçamento entre linhas de um e-mail, que no plano de aula tem que ter, isso tem que ser respeitado. Vocês também, por exemplo, precisam ter o texto justificado. Então, tem normas que se aplicam mesmo no plano de aula, que não é um texto padrão, né? Mas, assim, tem regras da ABNT que precisam ser respeitadas. As referências precisam estar de acordo com as normas, enfim. Então, vocês precisam ver quais são exatamente os pontos que serão colocados para que o texto fique harmônico e fácil de ler e de compreender. A data de entrega também é 9/8 e mais uma vez eu reforço o tópico que não deixem para de última hora, não coloquem assim no último minuto, porque pode ser que a internet dê problema, pode ser que aconteça alguma coisa e que vocês sejam impedidos de fazer a postagem. E não haverá uma segunda oportunidade para que essa postagem seja feita. Portanto, para evitar problemas, tentem se preparar o quanto antes e façam o envio para que vocês possam se dedicar para a nossa próxima avaliação, que é o AV4, nossa prova. Essa prova, ela tem duração de 2 horas, é apenas uma tentativa. Vocês precisam ficar muito atentos em relação ao botão finalizar, para que nesse botão não seja apertado antes da hora e isso faça com que vocês não consigam responder a prova toda, porque não vai haver uma nova tentativa. Lembrem-se que, na hora de escolher o momento de fazer sua prova, tentem escolher o momento que a internet esteja boa, que não esteja chovendo, para evitar interrupções e, consequentemente, você ser prejudicado, ok? Então, para se preparar para essa prova, vocês precisam ler os textos de apoio, precisam assistir os vídeos, assistir as aulas, porque vocês vão ter uma maior riqueza, uma maior profundidade para tratar desse tema que nós estamos estudando. Eu estarei presente para realizar as orientações e para tirar qualquer dúvida. Então, utilizem, por favor, o Fórum Tirar Dúvidas, que está disponível no portal. Eu espero que vocês tenham ótimos estudos e se preparem bem para finalizar essa disciplina com louvor.